Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez, né, ao nosso curso de modelagem e análise de cenários em bacias hidrográficas com a utilização do software WIP. Meu nome é Ícaro Dias, eu sou engenheiro civil e dando continuidade, né, nessa nossa aula 4, nós vamos ver um pouco sobre como coletar os nossos dados para aplicação, né, inserção desses dados dentro da plataforma WIP, bem como nós vamos ter uma visão geral sobre quais são os parâmetros que o WIP aí utiliza para a simulação de bacias hidrográficas. Mas antes de falar sobre a coleta desses dados, eu queria abordar um pouco com vocês quais são os principais dados que o IPE utiliza para simular uma bacia hidrográfica, bem como quais são os principais métodos que ele trabalha aí para poder fazer essa simulação dessa bacia hidrográfica. Então, antes de falar um pouco sobre os métodos exatamente, eu queria mostrar a vocês quais seriam basicamente os dados de entrada para que a gente pudesse simular uma região de estudo aí, seja sua uma bacia hidrográfica, ou até mesmo uma área de estudo um pouco mais específica ou um pouco mais generalizada, né, para poder inserir esses dados aí dentro da plataforma. Então, o WIP ele utiliza principalmente dados relacionados a clima, a vazão, as demandas e até mesmo dados de origem hidrogeológica. Então, com relação aos dados de clima, nós vamos precisar de dados como precipitação, temperatura, umidade relativa, a latitude da sua região de estudo, bem como a velocidade média do vento e a fração de céu limpo, que eu vou mostrar um pouco mais a vocês o que seriam esses dados aí e como realizar essa coleta desses dados aí a partir da disponibilidade desses para a sua região de estudo. Em seguida, nós vamos precisar de dados de vazões, que seriam justamente os dados das estações que a gente tem aí. Nós podemos pegar principalmente esses dados ali no site do HidroWeb, da Agência Nacional de Águas, e nós vamos precisar desses dados principalmente para poder comparar eles com os dados que nós estamos simulando. E é aí onde entra a etapa de calibração e validação do nosso modelo, que a gente vai ver nos vídeos em sequência. Em seguida, nós precisamos também de dados de uso do solo, como a área da região de estudo, bem como dados que são específicos aí para os modelos do WIP, que no caso eu vou explicar um pouco mais a vocês na frente. Nós vamos utilizar o método da umidade do solo, e para esse método da umidade do solo, nós vamos utilizar dados de capacidade de armazenamento de água na zona profunda, condutividade na zona profunda, o Z2 aí, que seria um parâmetro que estaria ligado à quantidade de água que estaria ali no minuto inicial da simulação de estudo, bem como a capacidade de armazenamento de água no solo, a condutividade da zona de raízes, a direção preferencial de fluxo, o Z1 inicial, seria ali correspondente ao Z2, o coeficiente de cultura, o Kc, e por último, o coeficiente de resistência de escoamento. Nós vamos ver que para esses dados de entrada, o IP ele divide o solo em duas camadas, sendo uma camada de zona de raízes, que seria a nossa primeira camada, e uma camada profunda, que seria essa zona profunda aí que nós temos alguns dados que requerem para a caracterização dessa zona. Com relação às demandas, nós precisamos dos locais de demanda, das vazões correspondentes a essas demandas, bem como características ali que estão ligados aos percentuais de retorno, como é, características que são específicas para cada tipo de demanda hídrica, como vazão de retorno, a variação dessa vazão ao longo do mês, se for necessário. Caso não, você não precisa inserir esses dados, bem como também dados hidrogeológicos, como a capacidade de armazenamento ali das águas subterrâneas, o armazenamento inicial, a recarga natural e a retirada máxima de água. Isso aí são parâmetros que vocês necessitam para iniciar uma simulação dentro do ambiente WIP. Só que vocês vão ver na, na, na minha fala sequencial ou até mesmo em alguns vídeos sequenciais que, a depender da quantidade de dados, você não precisa se preocupar com você ter necessariamente todos esses dados. O IP ele possui alguns dados ali que são padronizados, e esses dados padronizados eles já vão te dar um norte onde você vai obter alguns dados de saída, e a partir disso você vai poder realizar a sua calibração e a validação do seu modelo, para então você poder realizar as suas simulações aí necessárias. Então, só para a gente poder abordar um pouco sobre os métodos que o WIP trabalha para a simulação de bacias hidrográficas, ele dispõe de 5 métodos para a simulação dessas. E
consequentemente dos seus processos, que seriam ali a captação, a evapotranspiração, o escoamento, a infiltração e a irrigação. E esses modelos são, como eu já falei, 5 tipos, que são o modelo do o método, né, no caso, o método do coeficiente simplificado, e ele aí é dividido em 2 tipos, onde o primeiro, ele apenas utiliza dados relacionados às demandas para irrigação, ou seja, ele não simula ali processos ligados à infiltração. O segundo, ele já simula é, dados ligados ali, né, resultados ligados à infiltração, que esse aí é o método do coeficiente simplificado para o escoamento de chuva. O terceiro, que seria o método que nós vamos utilizar para o nosso estudo, é o método da umidade do solo. Ele é um método mais complexo, como o manual do software nos explica, contudo, é um método que ele é mais completo. Aqueles dados que eu falei anteriormente, né, aqueles dados de entrada, são os dados que nós vamos utilizar para o nosso modelo, e ele vai ali poder nos trazer um resultado um pouco mais fidedigno, não que os outros não vão trazer, mas para o nosso caso ele vai trazer um resultado mais acurado, um resultado mais exato para a nossa área de estudo. E esse é o método que, na maioria das vezes, o software ele recomenda, ali por ser um método mais completo, mas isso não quer dizer que você não possa utilizar os outros métodos, porque olha o que nos traz aqui na nossa observação. A escolha do método ela vai depender do nível de complexidade desejado para representar os processos de captação, bem como a disponibilidade dos dados. Então, depende, a partir do momento em que você define o nível de complexidade do seu estudo, bem como a disponibilidade dos seus dados, aí você pode realizar a escolha do seu modelo. Além desses 3 modelos iniciais, nós temos o modelo MABIA e o modelo de crescimento vegetal ou crescimento da planta. Então, definido o seu objetivo de estudo, definido o seu objetivo com aquilo que você quer ter como resultado, né? Você quer um estudo mais simplificado, você quer um estudo mais complexo. Então, a partir dessa parametrização é que você vai escolher o nível do seu estudo. Mas para isso, para o nosso estudo aqui, né, dos nossos vídeos, do nosso curso, nós vamos utilizar o método da umidade do solo. Essa foto ela nos traz basicamente como funciona esse modelo. Então, como eu falei anteriormente, o modelo da umidade do solo, né, o método da umidade do solo, ele divide o nosso solo em dois grandes reservatórios, sendo o reservatório radicular, que seria o reservatório mais superficial, e um reservatório mais profundo. E a partir de diversos dados de entrada, ele consegue aí simular processos como precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial, o interfluxo ali, né? E bem como as trocas ali entre a camada superior e a camada inferior. Só que nós vamos ver que a partir do momento em que nós escolhemos ligar o nosso nó de bacia ao nosso nó de águas subterrâneas, esse reservatório que anteriormente seriam 2 reservatórios, ele vai ser transformado em um único reservatório. E aí nós não vamos precisar, né, inserir os nossos dados ali relacionados às águas profundas. Por quê? A água tecnicamente que seria obtida com os processos que estão ligados à bacia hidrográfica, elas seriam ali utilizadas para recarregar a zona mais profunda. Então, quando a gente realiza essa ligação do nó de bacia hidrográfica, isso aí a gente vai ver um pouco mais na frente, lá no ambiente WIP, para facilitar um pouco a visão de vocês. Então, quando nós ligamos o nó de bacia hidrográfica com o nó de águas subterrâneas, com, o nó com a ligação de infiltração, essa água, parte dessa água que seria do escoamento superficial, ela vai ali para as águas profundas. Isso aí o próprio WIP ele vai fazer esse cálculo e aí você vai obter esses resultados e aí você vai analisar se esses resultados eles são semelhantes aos resultados que você tem como resultados observados, como dados observados. E com relação a esses dados de entrada, né, especificamente para o método da umidade do solo, nós vamos precisar de dados como a área, né, que seria a extensão para a classe de cobertura do solo dentro da região de estudo. Então aí nós vamos precisar o IPA ele vai fazer, né, todo esse cálculo, toda essa parametrização a partir das classes de solo que você vai inserir dentro do seu estudo. Em seguida, nós vamos precisar do coeficiente de cultura, que seria o nosso KC, e ele estaria relativamente ligado, né? Ele é relativo à cultura de referência para um tipo de classe de cobertura do solo. Então, nós vamos precisar de dados específicos para cada classe de solo.
Em sequência, nós vamos precisar da capacidade hídrica da zona radicular e das zonas profundas, que seria o nosso S1 e o nosso S2 máximo, que seria a capacidade efetiva de retenção de água da camada superior do solo. Esse dado ele é dado em milímetro, tanto para a camada superior como para a camada profunda. Em seguida, nós vamos utilizar o fator de resistência ao escoamento, que ele é utilizado para controlar a resposta do escoamento superficial e está relacionado a fatores como o índice de área foliar e a declividade do terreno. O manual do IP ele nos traz que esse valor ele varia entre 0,1 e 10, mas o software ele já traz também alguns valores maiores que 10. Isso aí vai depender do seu tipo de estudo que você vai utilizar. A condutividade da zona radicular, que seria a taxa de condutividade da zona radicular, a zona superficial, né? A primeira camada do solo que o método da umidade do solo traz, em saturação total, que será particionada de acordo com a direção de fluxo preferencial entre o fluxo intermediário e o fluxo para a camada do solo. O alfa, que seria a nossa condutividade da zona profunda, né, que é a taxa de condutividade da camada profunda, que seria a nossa segunda camada do método da umidade do solo, que controla aí a transmissão do fluxo de base. A direção preferencial de fluxo, que seria ela é usada para particionar o fluxo para fora da camada da zona de raiz entre o interfluxo e o fluxo para a camada inferior do solo ou água subterrânea. E por último, os valores iniciais de Z1 e Z2. E o que seriam esses valores de Z? O Z1 é o armazenamento relativo dado como uma porcentagem do armazenamento efetivo total da capacidade de água da zona radicular, e o Z2 seria o armazenamento da camada de águas profundas. Só que, como eu falei anteriormente, a princípio nós vamos ligar o nosso nó de bacia hidrográfica para o nosso nó de águas subterrâneas. Então, todos os parâmetros que estão ligados à segunda camada, à camada profunda, eles vão ser deixados ali no default, né, no padrão, visto que o próprio manual do software nos mostra que quando nós ligamos esses dois nós, nós tecnicamente transformamos as nossas duas camadas em uma única camada, que seria a nossa camada ali superficial. Porque o nó de bacia hidrográfica tecnicamente está parte daquela água estará infiltrando no nó de águas subterrâneas. Então, que seriam duas camadas, se transforma apenas em uma camada. Só que isso não impede com que você também faça com duas camadas, né? Aí você não ligaria esses dois nós, você deixaria eles separados. E diante disso, pessoal, dando continuidade agora dentro do ambiente do software WIP, nós vamos ver como inicialmente preparar o nosso software para receber o modelo do método da umidade do solo e, consequentemente, ali como obter esses dados iniciais para uma primeira simulação dentro do nosso software, né? Da nossa área de estudo. Lembrando que a nossa área de estudo ela é compreendida pela bacia hidrográfica do Rio Cubatão, localizada no município de Joinville, em Santa Catarina. E partindo do nosso modelo agora, nós temos que inicialmente definir um primeiro ano de simulação dentro do nosso ambiente WIP. O que seria esse primeiro ano? Né? É o que eles chamam de ano de contas correntes, ou o nosso ano inicial de simulação, que nada mais seria do que um ano inicial para você dar um start nas suas simulações. Esse ano ele é caracterizado como um ano bastante importante, é o ano em que você tem que ter todos os dados presentes ali dentro do seu ambiente WIP, e a partir daquele ano ele vai realizar a simulação para os próximos anos. Isso não impede que você não tenha que ter dados para os demais anos. O WIP ele é um software bastante flexível porque ele não exige uma quantidade mínima exata aí de dados de entrada. Você pode colocar dados. É importante que você tenha esses dados de entrada, principalmente para poder simular de uma maneira cada vez mais fidedigna possível. Contudo, caso você não tenha todo o conjunto de dados, ou seja, Ícaro, eu tenho apenas 10 anos de dados de chuva, eu tenho apenas 10 anos de dados de vazão. Então você consegue inserir esses dados dentro do IP e você consegue obter algumas simulações, você consegue obter alguns resultados e com isso você consegue obter resultados para o seu estudo direcionado, né? No caso aí,
quero simular uma bacia hidrográfica. Eu quero simular uma bacia hidrográfica com reservatórios. Eu quero simular uma bacia hidrográfica como estação de tratamento de água. Então, o IP ele traz essa flexibilidade quanto aos dados e quanto à sua simulação, a depender do seu objetivo de estudo. Então, para nós iniciarmos a nossa simulação, a princípio nós temos que definir qual seria esse ano dos nossos dados. E eu vou falar um pouco mais na frente sobre o nosso conjunto de dados, mas inicialmente o nosso conjunto de dados ele começa ali, principalmente os dados de chuva e de vazão, eles estão ligados como dados a partir de 1987. Nós temos ali dados a partir de setembro de 1987, dados de chuva. E é esse ano que nós vamos colocar como o nosso ano de contas correntes. Não 1987, porque eu tenho dados a partir de setembro. O ano hidrológico ali na região da bacia hidrográfica do Rio Cubatão, ele começa em setembro, então eu peguei dados de setembro de 1987 até 2020 ali. Então, nós vamos colocar como nosso ano de contas correntes, que seria o nosso ano inicial de simulação, o ano de 1988. Porque quando eu mostrar aqui a vocês, ele vai mostrar aqui como o nosso ano hidrológico começa em setembro, então 1988 ele vai começar em setembro de 1987 e vai até agosto de 1988. Tudo bem? Então, para isso, nós vamos vir aqui na guia geral e aqui em anos e intervalos de tempo, nós vamos clicar e aqui nós vamos ter o horizonte de tempo, né, que nós queremos realizar o nosso estudo. Então, o ano de contas atuais, ele chama aí de contas correntes ou contas atuais, nós vamos colocar aí como ano de 1988. E aí nós vamos colocar aqui como o último ano dos cenários, que seria o nosso último ano de simulação. Lembrando que essa primeira etapa ela vai ser uma etapa de calibração e validação dos nossos dados, do nosso modelo, né, das nossas simulações. Então nós vamos colocar até o ano de 2020. Partindo aqui, nós podemos deixar períodos por ano, 12 períodos por ano, que seriam os nossos meses. Limite com intervalo de tempo, nós vamos deixar aqui com base em um calendário mensal. As nossas simulações elas vão ser mensais. O ano de início da água, né, que seria o nosso ano hidrológico, vou colocar aqui como o mês de setembro. E aí, ó, o programa será executado do período de setembro de 1987 até agosto de 2020. Então, aqui nós definimos inicialmente os nossos intervalos e anos, né, de simulação, o nosso tempo de simulação. Então, com isso aqui eu vou colocar fechar e aqui nós já definimos inicialmente qual seria o ano de início da nossa simulação, que seria o ano de 1988, partindo ali de que o nosso ano hidrológico começa ali em setembro de 1987. Então, esses seriam as etapas iniciais para a gente poder definir o nosso tempo de simulação dentro do ambiente WIP. Vindo aqui novamente na guia geral, em unidades, vocês vão conseguir definir quais são as unidades para o estudo de vocês. Então, aqui vocês vão definir as unidades para demanda, as unidades para o fluxo do nosso rio ali, né, como a vazão, dentre outros parâmetros que estão ligados ao nosso rio, bem como, se o seu estudo tiver reservatórios, vocês também podem colocar dados relacionados às unidades dos reservatórios de vocês, águas subterrâneas, outras fontes e ofertas de locais, uso da terra. Aqui estaria ligado a tratamento e até mesmo o IP ele tem essa possibilidade também de você trazer custos para dentro da sua simulação. Mas por enquanto nós vamos deixar do jeito que a gente encontrou, né? O nosso default, o nosso padrão. E partindo agora para a nossa inserção dos dados, nós vamos clicar aqui na guia dados, né? E a partir disso, se vocês clicassem aqui na bacia hidrográfica de vocês, na árvore, né, de dados, nessa árvore aqui de dados de entrada, se vocês clicarem aqui em bacia, como vocês já tinham colocado a bacia hidrográfica de vocês, inicialmente ia aparecer uma mensagem perguntando qual seria o tipo de método que vocês utilizariam para o estudo de vocês, tendo em vista aquilo que a gente falou no início do nosso vídeo. Seria qual método? O método do coeficiente simplificado, o método da umidade do solo, o método Mabia, o método do crescimento da planta. Então vocês ali iriam definir qual seria o método que vocês iriam utilizar a partir da tomada de decisão que vocês realizaram, ou seja, vou utilizar método tal por conta
que o meu objetivo é esse, ou eu vou utilizar o método do coeficiente simplificado, porque eu quero apenas analisar ali a questão da irrigação, ou a justificativa que vocês acharem necessárias aí para o estudo de vocês. Só que como eu já tinha definido que aqui seria o método da umidade do solo, eu vou clicar aqui em avançado só para vocês verem que existe a possibilidade de, Ícaro, eu cliquei no método do coeficiente simplificado. Eu queria o método da umidade do solo. Como é que eu faço? Eu já cliquei ali, já apareceu a mensagem, já desapareceu. Vocês vão vir aqui na guia avançado e aqui vocês vão ver aqui que vocês podem escolher o método para a determinação da demanda de vocês, né? Que é o método que simula ali a bacia hidrográfica. E aqui vocês podem escolher entre o método de escoamento da chuva, que seria o coeficiente simplificado, apenas demanda de irrigação, que seria o segundo tipo de método, né, do coeficiente simplificado, bem como os métodos da umidade do solo, o MABIA e o do crescimento da planta. Então aqui, clicando novamente, vocês vão clicar aqui em método da umidade do solo, que seria o método que nós estaremos utilizando para esse estudo. Então, o método da umidade do solo, ele nos apresenta diversas características que devem ser inseridas ali através de dados para que a gente possa simular a nossa bacia hidrográfica. Então, para isso, nós teremos dados relacionados ao uso da terra, que seria ali o nosso uso do solo, como a área, o KC, todos aqueles parâmetros que eu falei ali no início, vão ser os parâmetros que nós vamos colocar como inserção para a simulação da nossa área de estudo. Nós também vamos precisar de dados relacionados ao clima, e aqui nós vamos precisar da nossa precipitação, temperatura, umidade, velocidade do vento, fração de céu limpo e, por último, a nossa latitude. Todos esses outros dados aqui, eles estariam relacionados a outros parâmetros que vocês colocariam no estudo de vocês e obteriam outros resultados. Mas para o nosso estudo, nós vamos utilizar aqui esses 6 primeiros dados, né? Que seriam a precipitação, que aqui está com outro nome, porque está no português, mas se vocês mudarem para o idioma inglês, vai aparecer a precipitação, temperatura, umidade, velocidade do vento, fração de céu limpo e a latitude. Então, inicialmente, nós vamos inserir essas duas guias de dados, que seriam os dados de uso e ocupação do solo, né? Os dados relativos às nossas frações de solo ali, porque a nossa área de estudo ela possui áreas de floresta, ela possui áreas de é, urbanização, áreas de cultivo. Existem diversas áreas. Eu vou mostrar um pouco mais a vocês à frente, né, do nosso vídeo, mas nós vamos dividir em pequenas parcelas de solo e nós vamos precisar da caracterização aí, né, de todos os dados relativo a cada fração desse tipo de solo na nossa área de estudo. E nós vamos utilizar também, né, nós vamos inserir aí os nossos parâmetros ligados ao clima. Por enquanto, o IP, para o nosso objetivo de estudo, não vamos utilizar os dados ligados à inundação, produção, custos, e aqui na guia avançada é onde vocês escolhem o tipo de modelo de vocês. Tudo bem? Então, a princípio, nós vamos inserir esses dados e eu vou mostrar a vocês agora como obter esses dados, mas a princípio eu vou disponibilizar todos esses dados a vocês, mas vocês podem obter esses dados em inventários ou até mesmo da literatura. E, pessoal, antes de trazer a vocês um pouco sobre a inserção dos nossos dados de estudo, eu queria trazer para vocês um mapa de uso e ocupação do solo para o ano de 2019 na nossa área de estudo. Lembrando que ela está localizada ali, né, na região nordeste do estado de Santa Catarina, na região do município de Joinville, que é a bacia hidrográfica do Rio Cubatão. Ela ali divide um pouco os municípios de Joinville e Garuva. E aqui, no ano de 2019, vocês podem ver que a princípio, a nossa região ela é formada principalmente por formação florestal, mas também ela divide a sua área com região de mangue, floresta plantada, pastagem, mosaico de agricultura e pastagem, infraestrutura urbana, outras áreas não vegetadas, rio, lagos e oceanos, bem como plantações de soja e outras lavouras temporárias. E seria essa a classificação, né, das parcelas de solo que nós utilizaríamos dentro do ambiente WIP. Então, nós vamos obter, a princípio, o mapa de uso e ocupação do solo
para o ano de 1988, que seria o nosso ano de contas correntes, e a partir desses dados de entrada nós vamos realizar a nossa simulação ali na etapa de calibração e validação do modelo. Mas eu quis trazer para vocês aqui o mapa de uso do ano de 2019 para que vocês tenham uma ideia de mais ou menos como estaria a região nos dias de hoje. Claro, 2019, 2024, 5 anos depois, contudo, nós podemos ter uma ideia de como se desenvolveu o município ao longo dos anos. Nós vamos ver que no ano de 1988 a gente tinha menos áreas urbanas, nós tínhamos mais áreas de pastagem, mas tecnicamente a bacia hidrográfica do Rio Cubatão ela é uma área de grande percentual de formação florestal, é uma área que ainda é bastante preservada. Então, esses seriam os dados que nós vamos classificar os nossos usos do solo dentro do ambiente UIP, e a partir desses dados de uso do solo, nós vamos classificar ali aqueles parâmetros de entrada, como o KC, como os parâmetros ligados à condutividade do solo, à condutividade hídrica, né, desse tipo de solo, e tudo isso que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tudo bem? Então, pessoal, para o nosso estudo, a princípio eu disponibilizei todos os dados que nós vamos necessitar. Então, nós precisaremos de dados de precipitação, de vazão, de temperatura, de velocidade do vento, dados de fração de céu limpo, bem como dados de umidade relativa do ar, dados de latitude e longitude da nossa área de estudo, bem como os dados de uso e ocupação do solo. Então, esses dados serão disponibilizados para vocês em um link aqui abaixo do nosso vídeo, e com isso vocês terão que realizar o download desses dados que serão necessários para a gente dar entrada do nosso ambiente WIP. Mas lembrando que dados de precipitação vocês podem obter ali na nossa plataforma, né, da Agência Nacional de Águas, né, na plataforma da ANA, o HidroWeb, bem como os dados de vazão também. Dados de temperatura, dados de velocidade do vento, de fração de céu limpo, bem como dados de umidade relativa do ar, vocês também podem obter em plataformas como dados do INMET, bem como dados do CEMADEM, mas vocês também podem obter dados, caso a região de estudo de vocês não detenha desses dados, vocês também podem utilizar dados de reanálise da Organização Mundial de Meteorologia, que também podem auxiliar vocês na simulação das áreas de estudo, já que caso vocês não tenham esses dados disponíveis, vocês podem utilizar também desses dados, eles também podem beneficiar o estudo de vocês, bem como dados de latitude e longitude. Nós vamos precisar ali dos pontos exatos de latitude e longitude da região de estudo de vocês, o ponto centroide dessa região, e os dados de uso e ocupação do solo. Vocês também podem realizar ali a obtenção desses dados através da coleção do Map Biomas, onde vocês podem extrair esses dados para a área de estudo de vocês, e com isso vocês podem calcular as áreas a partir de um mapa de uso e ocupação do solo e utilizar dentro aí do estudo de vocês, lembrando que o Map Biomas ele tem uma coleção bem vasta ali de mapas que partem de 1985 até os dias atuais. Então, os dados de estudo vão depender muito de vocês aí e da disponibilidade desses dados. Então, esses dados eles estão no formato CSV. Então, o IP ele precisa de, caso vocês podem tanto colocar esses dados, inserir esses dados dentro do sistema manualmente, vocês podem colocar, como também vocês podem criar uma planilha em CSV e colocar esses dados ali separados por vírgulas. Deixa eu abrir aqui só um arquivo para que vocês possam visualizar. Deixa eu ver aqui. Aqui ele já está separado por vírgulas, mas deixa eu abrir ele num Excel mesmo aqui. Só um instante. Aqui, ó. Deixa eu ver se já está em CSV. Isso. Aqui vocês podem colocar um dados, vocês podem, né, organizar a planilha de vocês a partir de um dado CSV. E aqui, isso aqui é o próprio IP que ele apresenta. Eu vou mostrar a vocês como é que vocês podem colocar esses dados dentro da plataforma WIP, onde vocês colocam separador de lista, né? Ele vai separar o dado de vocês através de vírgula, os decimais vão ser em pontos e as colunas elas devem ser organizadas em ano,
mês e precipitação. No caso aqui são os nossos valores de precipitação. Então, para o ano de 1987, no mês 9, que seria justamente quando o nosso ano hidrológico começa no mês de setembro para a bacia hidrográfica do Rio Cubatão, nós teremos aí uma precipitação de aproximadamente 168,96 milímetros. Então, para todos os dados, vocês também podem utilizar dessa mesma forma. O IPA ele vai apresentar a vocês como vocês devem inserir esses dados. Então, só trazendo aqui para vocês como a gente pode inserir esses dados, por exemplo, os dados de chuva. Aqui nós vamos colocar, ó, nós vamos clicar aqui dentro para o nosso ano de contas correntes, nós vamos vir aqui e nós vamos colocar assistente de leitura de arquivo. E aí, a partir do nosso assistente de leitura de arquivo, nós vamos colocar aí os nossos dados de entrada. Então, pessoal, lá no nosso assistente de arquivo, né, leitura de arquivo, nós vamos ter aqui, a partir do link que eu disponibilizei para vocês, todos os nossos dados de entrada para o software WIP, os nossos dados de precipitação, vazão, temperatura, velocidade do vento, fração de céu limpo, umidade relativa do ar e latitude e longitude. Além disso, nós também temos que possuir os dados relativos ali ao uso do solo, né, as nossas parcelas de uso do solo, que nós vamos inserir ali como dado de entrada. Então, carregando aqui os nossos dados de precipitação, eles têm que serem apresentados, né, como dados em formato CSV. E aqui, carregando os nossos dados, nós temos a nossa série de dados que vai de setembro de 1987 até agosto de 2020. Então, aí nós temos uma série bem robusta, aí, uma série de aproximadamente 30 e poucos anos, e nós conseguimos colocar aí como dado de entrada a nossa chuva, clicando aqui em finalizar. Então, finalizando aqui, nós temos os nossos dados de entrada para a chuva. Em seguida, nós vamos inserir os nossos dados relativos à temperatura. Então, mais uma vez, clicando aqui em assistente de leitura do arquivo, nós vamos aqui inserir, voltando aqui na pasta, dados de temperatura, temperatura Cubatão. E aí vocês vão clicar aqui na opção Cycle, visto que para os próximos anos vocês precisam utilizar essa opção Cycle, dado que quando os dados acabarem eles vão repetir esses dados, né, para que a sequência de simulação ela prossiga. Então, clicando aqui na opção Cycle, vocês vão vir aqui em Finalizar. A mesma coisa para a umidade, assistente de leitura de arquivos, dados de umidade, umidade Cubatão. Então, lembrando aqui, ó, o nosso estudo ele vai, como eu falei anteriormente, né, até fevereiro de 2020 e a gente só tem dados até abril de 2014. Então, aqui a gente vem versão Cycle e aí ele vai repetir esses dados para os próximos anos. Para a velocidade do vento, a mesma coisa, assistente de leitura do arquivo, velocidade do vento. E aqui nós vamos colocar os nossos dados. Nós temos aqui dados para todo o nosso período, então ele não pediu ali a versão Cycle. Fração de céu limpo, a mesma coisa. Aqui, ó, como o nosso estudo vai até 2020, a gente vem e clica aqui na versão Cycle. E por último, a nossa latitude. A nossa latitude ela é dada por um ponto centroide ali na nossa região de estudo, que eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu vir aqui, assistente de leitura do arquivo. A gente não precisa carregar esse arquivo. A gente só vai precisar aqui abrir e ver qual seria a nossa latitude e longitude do nosso ponto centroide, que seria justamente esse aqui de 26,13. Ele aqui está pedindo, deixa eu só fechar aqui, a latitude. Então, a latitude nós vamos colocar aqui no nosso ponto centroide, menos 26,13. Vamos colar aqui, ó, menos 26,139632. Lembrando que o IP ele considera pontos ao invés de vírgulas, como decimais. E agora, pessoal, nós vamos caracterizar a nossa área de estudo a partir dos nossos usos de terra, né, que seria ali o nosso uso e ocupação do solo, onde nós vamos inserir aqueles parâmetros que estão ligados ao método da umidade do solo,
a área, o KC, o Smax1 e o Smax2, o fator de resistência ao escoamento, condutividade da zona radicular, o alfa, a direção do fluxo, a direção preferencial de fluxo, o slope, que seria ali a declividade, o fator inicial de Z1 e o Z2. O slope, ele recentemente veio nessa versão mais atualizada do WIP, então nós não vamos utilizar ele, vamos deixar ele como o valor padrão aqui, que seria o de zero a princípio. E com isso nós vamos ver como a nossa bacia ela vai se comportar a partir desse resultado, visto que no manual do WIP os principais parâmetros são todos esses, com exceção do slope. Então nós vamos deixar ele com o valor padrão e nós vamos ali modificar os outros parâmetros. Então com isso, como eu falei anteriormente a vocês, nós vamos caracterizar a nossa área de estudo a partir das categorias de uso e ocupação do solo para o nosso ano de contas correntes, que seria o ano de 1988, ano de contas correntes ou contas atuais, né, como o IPE nos traz. Então nós temos as categorias de formação florestal, floresta plantada, pastagem, mosaico de agricultura e pastagem, infraestrutura urbana, outras áreas não vegetadas, rio, lago e oceano e outras lavouras temporárias. Lembrando que essa classificação ela é de acordo com a plataforma do Map Biomas, que a gente coletou os dados, realizou aquele recorte. Isso aí vocês conseguem realizar com o uso de um software, né, um SIG ali, um sistema de informações geográficas, seja ele um QGIS ou um ArcGIS, e vocês conseguem realizar aí a manipulação e a obtenção desses dados de uso e ocupação do solo para a área de estudos de vocês. Então aqui nós vamos, com a utilização do WIP, nós vamos dividir, né, subdividir a nossa área de estudo em diversas sub-áreas que correspondem a essas áreas de uso do solo. Então aqui nós vamos com o botão direito em cima da bacia Cubatão, nós vamos colocar adicionar. Lembrando que a nossa área de estudo ela possui aí 8 categorias de uso do solo. Então aqui dentro do software WIP nós vamos colocar 8 categorias, né, de uso do solo. Então aqui nós vamos com o botão direito em adicionar, nós vamos colocar aí 8 subcategorias. E nós vamos renomeá-las. A primeira delas vai ser formação florestal. Então aqui, ó, com o botão direito, renomear, colar, vocês conseguem colocar formação florestal. As demais que eu vou fazer, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. E aí, pessoal, dando continuidade aqui com a nossa simulação, após renomearmos, né, todas as frações de uso do solo para nossa área de estudo, agora nós vamos inserir o quanto de percentual em relação a toda a área de estudo pertencem a essas áreas. E para isso, após termos inserido aqui o dado de que a bacia hidrográfica do Rio Cubatão, a sua área de simulação, né, ela seria de 388,65 km², para que nós possamos atribuir os devidos percentuais para cada tipo de uso do solo, a gente tem que vir aqui no item unidades e aqui nós vamos selecionar a opção compartilhar. E o que significa essa opção compartilhar? Significa dizer que dado percentual do total corresponde àquela área. A gente pode ver aqui, ó, que percentagem, né, no caso, compartilhado de quilômetro quadrado. Isso quer dizer que, por exemplo, se eu colocar aqui a formação florestal ela corresponde a 50%, quer dizer que 50% de 388,65 pertence à categoria de formação florestal. E aí nós podemos fazer para todas as áreas, clicando aqui e dando 2 cliques em compartilhar ou clicando em compartilhar e em OK. Fazendo isso agora para todas as áreas, compartilhar, compartilhar e compartilhar. Feito isso, agora nós vamos inserir os valores correspondentes a cada área, né, isso, que corresponde às nossas categorias de uso do solo. Então, só minimizando aqui para ficar mais fácil a nossa visualização, nós temos que dos 388,65 km² que correspondem à área de simulação, 87,79% corresponde à área
de formação florestal. Em seguida, floresta plantada, 3,14% corresponde à nossa área em relação à área total. Para a nossa área de pastagem, nós temos que essa área ela é de 2,83%. Por enquanto, eu vou deixar a área de mosaico de agricultura e pastagem como zero, pois eu vou explicar a vocês uma função que o IP possui para que essa simulação ela fique melhor ao final da nossa simulação. Então, por isso eu vou deixar ela como sendo zero, por enquanto. Infraestrutura urbana, nós temos que o valor é de 0,01%. Então, aqui, 0,01%. Outras áreas não vegetadas, 0,06%. Então, rio, lago e oceano é muito baixo. Então, aí eu vou colocar como sendo. Deixa eu até aumentar aqui um pouco. Percentual 0,03%. 0,3%. Na verdade, 0,03%. E, por fim, outras lavouras temporárias, 0,12%. Aqui, nós vamos utilizar uma função chamada reminder sem. Opa, acabei. Na verdade, aqui nós vamos utilizar essa função chamada reminder sem, pois Reminder 100 corresponde ao restante do que, após todo esse somatório das áreas, vai dar 100%. Isso ele é necessário se fazer, visto que, na maioria das vezes, pode dar algum erro durante o cálculo desses percentuais, e na maioria das vezes a gente utiliza essa função, a Reminder 100, no caso aqui, para mosaico de agricultura e pastagem, visto que essa área, provavelmente para os próximos cenários, é a que vai crescer, é a que vai mudar em relação ao cenário atual. Não é que as outras áreas elas não vão mudar com o passar dos anos, mas geralmente a gente utiliza esse tipo de função na área que provavelmente vai crescer mais em relação às outras. E o ideal é que ela seja utilizada justamente para que não haja o erro aí no somatório dos percentuais para se dar 100%. Então, em alguma das categorias, a gente coloca a função reminder 100, que é para que, somando todas as áreas, o que restar vai ser ali o total de 100%. Então, se a gente vier aqui nas tabelas, ó, a gente vai ver, aumentando aqui um pouco as casas decimais, a gente vai ver que para o mosaico de agricultura e pastagem sobrou 6,05%. E aí, comparando aqui, ó, 6,05, que é justamente aí a nossa área correspondente ao mosaico de agricultura e pastagem. E aí, feito isso, nós vamos agora inserir as informações para as demais categorias de uso do solo para as outras variáveis, como o KC, o Smax1, o Smax2, o fator de resistência ao escoamento, a condutividade na zona radicular, o alfa, a direção preferencial de fluxo e os valores iniciais de Z1 e Z2. Lembrando que, como o nosso modelo ele foi ligado diretamente da bacia hidrográfica para infiltrar dentro das águas subterrâneas, o IPA ele nos informa que, ao invés de serem duas camadas pelo método da umidade do solo, essas duas camadas seriam apenas uma única camada. Então, os valores para a camada profunda, como o SZ2 Max, o S Max 2, a condutividade na zona profunda e o valor de Z2, eles tecnicamente seriam os valores default, os valores padrão do software. Então, isso quer dizer que a gente não vai modificar eles. Então, vamos modificar apenas o KC, que é o coeficiente de cultura, o Smax 1, o fator de resistência ao escoamento, a condutividade na zona radicular, a direção preferencial de fluxo e o valor inicial de Z1. Então, com relação ao KC, que é o coeficiente de cultura, né, relativo a cada tipo de cultura, geralmente vocês podem utilizar os valores que já são padronizados ali pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Eles têm uma publicação bem relevante na qual eles apresentam a maioria, né, dos coeficientes de cultura padronizados para cada tipo de cultura. E trazendo ali aquele arquivo
que eu trouxe para vocês compartilhado, eu coloquei aqui os coeficientes de cultura que foram inicialmente utilizados, tudo bem? Então aqui nós vamos colocar cada um deles e para a formação florestal foi-se atribuído inicialmente um coeficiente de cultura de 1. Para a floresta plantada, também de 1. O padrão que o próprio software traz aqui é o valor de 1, né? Então, por enquanto, nós vamos deixar ele como padrão. Para a pastagem, inicialmente, esse valor ele tem que ser entre 0,75 e 1,05. Então, a gente vai colocar aí um valor de aproximadamente 0,90, que seria o valor médio para essa simulação inicial. O mosaico de agricultura e pastagem, a gente obtém esse valor a partir das culturas que foram inicialmente consideradas ali para aquela região de estudo, e a gente sabe que ali na região da bacia hidrográfica do Cubatão a gente tem uma grande plantação de bananas, como também de algumas outras culturas, e para isso foi considerado um coeficiente de cultura de 1,20, então aqui nós vamos alterar para 1,20. Vamos deixar um para infraestrutura urbana, para outras áreas não vegetadas e para rio, lago e oceano vamos deixar ali o valor padrão. E por último, para outras lavouras temporárias, o mesmo valor para o mosaico de agricultura e pastagem, que é um valor de 1,20. Então, feito isso, nós caracterizamos, né, as nossas parcelas de uso do solo com os valores referentes ao coeficiente de cultura, que é o KC. Em seguida, agora nós vamos colocar o Smax1, que seria a capacidade de campo da camada superficial. E para isso nós vamos utilizar aqui um valor, como foi dito, de 125, esse valor inicial. E esse valor de 125 ele foi atribuído para todas as categorias. Então aqui nós vamos colocar um valor de 125 para todas as nossas categorias. Vamos colocar 125. 125 para todas as nossas categorias de uso do solo. Para o S2 máximo, que seria justamente a profundidade da camada inferior, como eu já expliquei, o modelo ele foi ligado ali da bacia hidrográfica direto para as águas subterrâneas, então esse valor ele vai continuar como padrão, visto que o nosso modelo agora ele possui apenas uma única camada. Com relação ao fator de escoamento, né, o fator de resistência ao escoamento, esse valor ele é principalmente considerado a partir do índice de área foliar e da declividade desse solo. Então, para isso, nós vamos utilizar esses valores que inicialmente foram informados, e após a primeira simulação do software, nós vamos obter os primeiros resultados, comparar com aqueles que foram obtidos na estação fluviométrica do Rio Cubatão, e com isso nós vamos analisar se esses valores eles correspondem ou não ali com relação à calibração e à validação do modelo. Então, para o fator de resistência ao escoamento, para a formação florestal, nós vamos usar o valor de 6. Para a floresta plantada, vamos usar o valor de 5. Para a pastagem, nós vamos utilizar esse valor de 3. Para o mosaico de agricultura e pastagem, nós também vamos utilizar o valor de 3. Para a infraestrutura urbana, nós vamos usar um valor de 2, que já é o valor padronizado. Para outras áreas não vegetadas, vamos usar o valor de 5. Rio, lagos e oceanos, vamos usar o padrão também, que é 2. E por fim, para outras lavouras temporárias, nós vamos utilizar aí o valor de 3. Para a condutividade na zona radicular, nós vamos usar justamente o valor de 155.520, que seria um valor ali que foi utilizado em um trabalho que foi realizado para a região de Santa Catarina. Então, a princípio, estamos utilizando aí valores da literatura, então vamos utilizar justamente esse valor de 155.520, que foi um valor ali calculado para o mês. 520 é um valor mensal.
520, 155, 520. Então, com isso, nós caracterizamos aí o valor de 155.520 para todas as nossas categorias de uso do solo. Em relação ao nosso alfa, que seria a taxa de condutividade profunda, vamos deixar o valor padrão, já que por padrão nós vamos utilizar aí apenas uma única camada. Em relação à direção preferencial de fluxo, nós vamos atribuir que, por padrão, ela vai ser de 0,15 inicialmente, que é o padrão que o próprio software nos traz, e a partir da etapa de calibração e validação, nós vamos achar o melhor valor possível. E, por fim, o valor inicial de Z1 no início da simulação, que nós vamos utilizar ele como sendo de 13%. Então, aqui nós vamos colocar como 13%. Novamente, valor de 13%. Então, pessoal, o valor de Z2, mais uma vez, da camada profunda, nós não vamos utilizar. E o slope seria uma nova categoria aí que o IP colocou nessa sua atualização, mas a princípio nós vamos deixar ela também como padrão. Então, após tudo isso, pessoal, nós caracterizamos a nossa bacia hidrográfica quanto aos nossos dados de uso da terra e de clima. E com isso, nós já podemos fazer a nossa simulação e obter os primeiros resultados para então aí analisar e comparar com as métricas estatísticas necessárias e analisar se a partir dos dados inseridos inicialmente será necessária, né, ou não a etapa de calibração e validação do. E por fim, pessoal, voltando aqui ao nosso mapa esquemático, quando nós clicamos aqui no item mapa esquemático, nós vamos inserir os nossos dados relativos às águas subterrâneas. Lembrando que para isso nós podemos ir tanto lá nos nossos dados, né, na nossa árvore de decisão, onde nós vimos aqui em Supply and Resources, e aqui nós clicamos em Groundwater, que seria as águas subterrâneas, ou se nós estivermos aqui no nosso mapa esquemático, nós vamos clicar aqui no item de águas subterrâneas com o botão direito do mouse, e aqui em editar dados nós clicamos aqui nessa primeira opção, e aí nós novamente entraremos e vamos entrar, né, naquela árvore de dados ali, vindo aqui no menu dados, e em resumo, nós vamos para o mesmo local onde nós iríamos caso clicássemos na árvore de dados. Então, como dados de águas subterrâneas, né, a princípio, para o período de calibração e validação, que será a nossa próxima etapa, e como nós não temos dados fixados na literatura, onde foram pesquisados, né, dados, e nós não encontramos muitos dados acerca das águas subterrâneas para a área de estudo, então para a capacidade de armazenamento nós vamos deixar ela aqui como zero, porque o próprio IPA aqui nos fala que caso essa capacidade ela seja ilimitada, a gente pode deixar em branco. Então, deixando em branco aqui, nós temos essa premissa de que a capacidade do armazenamento do aquífero seria ilimitada. Então, nós vamos considerar como capacidade ilimitada. Com relação ao armazenamento inicial, como nós não temos valores também pré-definidos, então nós vamos deixar também como zero, visto que na etapa onde nós formos simular os nossos cenários futuros, o armazenamento inicial que foi obtido ao longo das etapas de calibração e validação será o nosso dado inicial para o armazenamento inicial das simulações dos períodos futuros. Então, por enquanto, nós vamos deixar zero. Quando nós formos simular os nossos cenários futuros, o valor final que tiver ali de armazenamento total das águas subterrâneas para a região de estudo será utilizado como valor de armazenamento inicial. Com relação à máxima retirada, o próprio valor aqui fala, né, que é dado pelo valor mensal máximo que pode ser retirado do aquífero. E se essa extração ela foi limitada, a gente deixa em branco. O que é que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, nós vamos utilizar o somatório dos valores, né, das demandas que seriam utilizadas ali por águas subterrâneas. Nos próximos vídeos eu vou trazer, né, apresentar a vocês como funciona essa questão das demandas, onde nós podemos obtê-las, ou até mesmo como nós podemos calcular essas demandas, e a partir disso nós vamos inserir
parte dessas demandas, que para a nossa área de estudo elas são retiradas através de águas subterrâneas, nós vamos colocar esses valores aqui, mas por enquanto também vamos deixar esse valor de zero. E por último, com relação à recarga natural, o IP ele nos requer que seja informada, né, essa recarga mensal de água subterrânea. E de acordo com um dado da CPRM, para a região da Bacia Hidrográfica do Cubatão, essa recarga mensal de água subterrânea ela é dada ali em média de 918 milímetros ao ano. Então, esse dado a gente vai colocar é, de forma mensal. Então, para isso, nós vamos vir aqui em o assistente mensal, né, para séries temporais, e nós vamos colocar aqui esse valor de 918 milímetros ao ano, só que segregado ali mês a mês, que dá aproximadamente 29,75 milímetros por mês. Então, nós vamos copiar aqui o valor de 29,75 e aqui nós vamos colocar esse valor de 29,75 para todos os meses, onde seria aí um valor médio, né, que seria utilizado, que quando fosse realizar o somatório anual seria ali o valor de 918 milímetros ao ano. Então, finalizada aqui a etapa, nós temos os valores relacionados às águas subterrâneas também inseridos, e feito isso, nós finalizamos, né, no caso, a nossa caracterização inicial da nossa área de estudo, para então, no próximo vídeo, nós partirmos aí para uma primeira simulação e onde nós vamos realizar as primeiras análises para então partir para a etapa de calibração e validação do modelo. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima.